Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós damos início à nossa caminhada pelo Salmo 24. Depois de nós observarmos e falarmos sobre o cuidado do Senhor como pastor no Salmo 23, agora Davi nos apresenta o Senhor como Rei e Criador soberano. O texto diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Davi começa dizendo assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Davi aqui ele não deixa espaço para dúvidas. A terra, ela não pertence aos governos, aos impérios, aos presidentes, aos grandes nomes da política ou quem quer que seja, os grandes capitalistas do mundo, aqueles que têm grande fortuna. Não, o mundo não pertence a eles, mas pertence ao Senhor. Quando ele diz a plenitude da terra, significa que tudo o que nela existe, recurso, riqueza, beleza natural, os frutos do trabalho humano, seja o que for que os nossos olhos contemplem, tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele, desde a pequena pedra sem valor até o mais precioso diamante. Tudo pertence ao Senhor, inclusive a vida do homem. Tudo o que está sobre a terra, debaixo dela, sobre ela, além dela, pertence ao Senhor. Davi acrescenta: e aqueles que nele habitam. Como eu disse, nós mesmos. Eu, você, aqueles que se renderam a Cristo ou aqueles que não, aqueles que já fazem parte da família de Deus ou aqueles que lutam contra Deus de alguma forma. Todos pertencem ao Senhor. Nós não somos donos de nós mesmos e ninguém é. Sabe aquela frase que a gente diz assim, quando é de menor, quando é criança ainda? Eu vou ter 18 anos e vou ser dono do meu próprio nariz. Que engano. Que engano. Nós temos um dono, um Senhor, que habita no alto e sublime trono e todas as coisas estão sobre o seu controle. Por mais caótico que pareça aos nossos olhos, ainda está sob o controle dele. Nós fomos criados para ele e por ele. No versículo 2, Davi continua: Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Aqui Davi aponta para a obra da criação. No contexto hebraico, os mares e rios representavam caos e instabilidade. E Deus é quem põe ordem no caos. Ele estabelece os limites, dá firmeza, coloca fundamento aonde somente havia desordem. É muito bom nós pensarmos nesse contexto de que Deus coloca ordem sobre o caos, de que Deus coloca fundamento e limites nas coisas e tentar trazer para a nossa vida. Porque às vezes nós olhamos para nós mesmos e está um caos, mas Deus põe fundamento, Deus coloca limite, Deus coloca ordem no caos. E quando nós falamos desse limite, nós temos que entender que Deus não vai te provar além do que nós possamos suportar. Deus não coloca uma prova maior do que nós conseguiríamos suportar. Então, por mais que esteja doendo, por mais que esteja difícil, por mais que seja caótico, há um Deus sobre o controle de todas as coisas, que por mais que para você saiu do controle, não saiu do controle dele. Por mais que para você parece que essa situação não tem limites, Deus já estabeleceu um limite para ela. Pensando em tudo isso, também nos lembra Gênesis 1. E pensando nisso, a criação não é obra do acaso, mas fruto da palavra poderosa do Deus vivo. Certa vez, um missionário contou que, ao visitar as tribos na África, ouviu de um ancião: Nós não somos donos da terra. A terra é que nos empresta o chão para viver. Irmãos, isso ecoa muito no que Davi está dizendo aqui. Nós não possuímos nada. Tudo é dele. Tudo é dele. Seja você desfrutando de uma grande riqueza nesse momento. É dele.
dele, somente dele. Nós somos apenas mordomos que cuidamos daquilo que é do nosso Senhor. Se tudo pertence ao Senhor, então nós precisamos rever nossa postura diante da vida. O dinheiro que temos, o tempo que gastamos, os talentos que possuímos, nada disso é nosso em essência. Somos administradores daquilo que já pertence a Deus. E essa verdade nos dá duas atitudes práticas. Primeira, gratidão. Se tudo o que eu tenho é dele, por mais que a vida esteja difícil, ou por mais que a vida esteja fácil no momento, isso me leva a ter gratidão. E o segundo ponto, responsabilidade. Porque um dia nós prestaremos contas de como usamos aquilo que é dele. Se Deus é dono de tudo e nós somos os cuidadores de tudo que nós temos nas mãos hoje, recursos, oportunidades, relacionamentos, tudo foi confiado a nós, como nós estamos tratando tudo isso? A palavra de hoje para nós é mordomia fiel. E como, pegando essa palavra, nós podemos colocar isso em prática. Usar os nossos recursos, os nossos talentos, as nossas oportunidades, os nossos relacionamentos, de uma maneira que Deus seja engrandecido. Esse é o nosso maior desafio. Olhar para tudo que nós possuímos, temos, seja material ou imaterial, e de alguma forma glorificar a Deus por isso. Davi nos lembra que a terra, sua plenitude e todos os habitantes pertencem ao Senhor. Ele é o Criador, o sustentador, o verdadeiro dono de tudo. Isso nos convida a viver com gratidão, dependência e fidelidade. Querido, se essa palavra falou com você, manda ela para alguém, curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para você receber mais conteúdos como esse a cada dia. E que nós possamos viver cada dia como mordomos fiéis do Senhor na terra. Que a graça e a paz do nosso Deus te alcance. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.